Boa tarde a todas e a todos. Eu quero, em primeiro lugar, reiterar em público meu agradecimento, né, ao convite formulado pela minha querida colega Gilda Carvalho, de fazer essa interface com tantas instituições, por intermédio do Ministério Público Federal. E agradecer a essas pessoas que heroicamente estão resistindo, né, para continuar aqui contribuindo, né? Então, é um agradecimento fundamental. Essas pessoas que ainda conseguem permanecer aqui nos escutando. E agradecer aquelas que também saíram, porque tiveram necessidade, é evidente. Mas, quando a doutora Gilda me convidou para esse evento, para essa audiência pública, eu me coloquei, fiz questão de falar para ela de que esse trabalho do antirracismo, embora ele faça um recorte de gênero, mas um enfoque mais constante, mais contínuo em relação à questão racial mesmo. Então, como se trata de uma audiência pública, e nós estamos finalizando nessa audiência pública, e uma audiência pública se propõe justamente ouvir as instituições governamentais, não governamentais, os movimentos sociais. Inclusive, aqui compareceram várias instituições e movimentos, né? Representantes do movimento negro, representantes da sociedade civil, de um modo geral, das mulheres. Então, eu acho que esse momento é um momento importante para a gente pensar no como a gente pode subsidiar, não é, o Ministério Público Brasileiro para implementar essas discussões, essas propostas que estão sendo formuladas e discutidas. Pode passar. Eu gosto de trazer à tona sempre a legislação que inaugurou o marco legal brasileiro em relação às questões raciais, que é a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965, né, que foi ratificada pelo Brasil em 68, e que traz o conceito de discriminação como significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional, com a finalidade ou efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento e o exercício em base de igualdade dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outra forma, ou qualquer outra área da vida privada. É sempre bom a gente reportar essa legislação, porque, principalmente para nós, operadores do direito, e para a sociedade como um todo, é bom que se saiba que toda essa discussão ela tem um substrato legal, ela tem um fortalecimento institucional da ordem jurídica brasileira, incorporada através de vários instrumentos legais, que possibilita essa discussão. Então, é importante saber que a lei existe, porque ela é um instrumento legal que pode ser utilizado, inclusive pelo cidadão, porque a gente não caiu de paraquedas aqui a discussão, não é porque, de repente, todo mundo resolveu se sensibilizar com a população negra, é porque existe toda uma história que foi construída pelo movimento social negro do Brasil e do mundo, né, e que hoje repercute favoravelmente a todas essas ações. Bom, pode passar. Na esteira das legislações internacionais, a gente está relembrando aqui a segunda Conferência Mundial contra o Racismo, Xenofobia e Discriminação de Durban, de 2001, na África do Sul, e a declaração facultativa à Convenção, que o Brasil assinou também em 2003, reconhecendo a competência do Comitê Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial para processar denúncias contra a violação de direitos humanos, inclusive o que possibilitou aquela ação da Simone, lá de São Paulo, que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por discriminação pelas instituições brasileiras, e leia-se Ministério Público, Magistratura e Polícia, né, que não deram o devido encaminhamento à violação discriminatória sofrida por aquela cidadã lá de São Paulo. Por favor. Bom, e eu trago à tona também, porque eu acho que foi muito falado aqui, é fundamental que se pense nessa lei como um instrumento fundamental e básico para se trabalhar o racismo brasileiro, que é a Lei 10.689, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira, porque alterou a Lei de Diretrizes e Base, né? E a Lei 11.645, que inclui a cultura indígena. Então, essa lei, o movimento negro do Brasil,
coloca como uma ação fundamental para que se transforme as relações raciais no Brasil. Não é apenas a questão da abordagem teórica, digamos assim, de conteúdo, né, de ensino, mas também que possibilita a discussão da relação racial, das relações raciais, do reconhecimento de uma identidade, do pertencimento e da história de cada cidadão e cidadã afrodescendente. Por favor. Bom, então, como já foi dito aqui, não obstante a existência desse aparato legal favorável à garantia dos direitos à saúde, à educação, uma série de direitos que são assegurados pela essa legislação, em face da cristalização de valores e práticas individuais e institucionais, essas práticas dificultam a implementação de políticas afirmativas para a população negra no Brasil. E, quando eu falo de práticas institucionais, eu me refiro, eu estou aqui fazendo um recorte também bem específico em relação ao sistema de justiça e segurança, porque nós somos, primordialmente, os agentes políticos, agentes públicos encarregados de implementar leis. Daí a grande responsabilidade do Ministério Público brasileiro, da magistratura, né, e do sistema de justiça e segurança como um todo. Bom, eu não vou repetir as atribuições do Ministério Público, que está na Constituição. Então, eu estou aqui, inclusive, para trazer essa experiência do que tem sido esse trabalho do Jeito e Racismo. Aí eu coloquei assim a pergunta: por que a criação de um grupo de trabalho de combate ao racismo no âmbito do Ministério Público, que existe desde 2002, por ato do Procurador-Geral? Inicialmente, foi percebida a grande dificuldade dos colegas se darem conta do dano grave, da grave violação de direito, que é o racismo, né? Então, foi preciso que se fizesse uma discussão para que o Ministério Público de Pernambuco, falo de um modo coletivo, mas individualmente, principalmente os promotores que estão na ponta da cidadania, percebessem que isso era uma violação de direito grave que precisava ser enfrentada. Porque, como temos inúmeras e diversas atribuições, isso sempre era visto como uma coisa que estava no último lugar, uma atuação menos importante ou quase que desnecessária, porque o racismo não existe, né? Entre aspas. Nós somos uma democracia racial e o Ministério Público não tem que se preocupar com uma coisa que não existe, né, que é o racismo brasileiro. Daí a discussão ter sido necessária. Então, foi preciso discutir o racismo institucional, a necessidade de ver, admitir e capacitar, estimular os integrantes do Ministério Público a definir estratégias de atuação e buscar soluções para promover a inclusão social e econômica, e estudar a formulação e fazer acompanhamento de execução de políticas de ações afirmativas. Bom, então, dentro dessa perspectiva, o GT Racismo vem desenvolvendo ao longo desses quase 9 anos de trabalho, aliás, vai completar dia 10 de dezembro 9 anos. Né? Nós temos realizado muitas ações assim, com esse desiderato, e é bom que se diga, como Márcia realçou, o GT Racismo, eu costumo dizer que é um bico dentro do Ministério Público, porque a gente tem tanta atribuição, cada um na sua área, que a gente tem que arrumar um tempo para fazer esse trabalho, assim, porque é como eu já passava com o Gil hoje de manhã, é como uma coisa que a gente tem que fazer, porque, além de ser o dever da gente, a gente tem que fazer esse olhar e trazer as pessoas para junto, para dar essa sequência e esse desdobramento, porque é o nosso papel institucional. Mas é quase que como uma missão, porque é tão difícil, minha gente, é tão difícil trabalhar racismo, é tão difícil, doutora Gilda e doutora Márcia, que é como uma missão. E eu me lembro de Ariano Suassuna, quando ele diz assim, o que é ruim de passar é bom de contar, né? O nosso querido Ariano lá de Pernambuco. O que é ruim de passar é porque é muito difícil mesmo. Então, a gente conta, é tão bonita a criação do GT, essa coisa todinha, né? Mas isso tudo é uma história de muito trabalho mesmo, de muito, eu não estou querendo me colocar, mas porque, para quem for fazer, saber que não é assim. Tem que enfrentar, tem que encarar, porque os obstáculos são inúmeros. Até hoje é assim. Claro que nós lá já nos consideramos no melhor do mundo em relação ao que começou. Temos um universo já de mais de 150 promotores que passaram por capacitação e sensibilização, que já avançaram muito nessa discussão. Hoje em dia, no Ministério Público de Pernambuco, todo mundo sabe o que é racismo, que ele existe, porque tem muita gente que não sabe, né? Que é preciso ser enfrentado, que é preciso que as pessoas denunciem. Né? Bom, então, as ações de antirracismo são nessa direção. Então, realização de audiências públicas, como participação no movimento social negro, desde o início até hoje, e das demais instituições do sistema de justiça e segurança, a criação de grupo de estudo sobre a temática racial. Nós nos reunimos sistematicamente, atualmente estamos debruçados sobre a análise do Estatuto da Igualdade Racial, para que nós possamos nos aprofundar
e discuti-lo, implementá-lo com mais propriedade. A realização de eventos pelo Ministério Público em todas as datas significativas para o combate ao racismo. Nós não perdemos uma oportunidade de fazer um evento focado na discussão racial, como, por exemplo, caminhadas no Dia da Consciência Negra, seminários, inúmeros seminários. Recentemente, tivemos contação de história africana para as crianças das escolas públicas, dos filhos, dos funcionários na biblioteca do Ministério Público. Foi lindo, foi um dia, assim, agora dentro das comemorações do mês da Consciência Negra. Organizamos também o lançamento dessa campanha de combate ao racismo, aos crimes de racismo, no dia 4 de novembro, abrindo as comemorações do mês da Consciência Negra no Ministério Público, inclusive com a presença da ministra Luísa Barros, da Igualdade Racial. Essa campanha de combate aos crimes de racismo teve a participação constante desde o início, foi construída durante um ano, junto com a Polícia Civil e a Militar, que já tem também o GT Racismo criado com esse propósito. Então, foi feita uma construção em conjunto, porque nós sabemos que não adianta a gente fazer a nossa parte bonitinha, né? E se não vier o encaminhamento correto da polícia, por exemplo, né? Porque se não vier o inquérito já próprio, se virar TCO de início e TCO chegar lá e nos dar encaminhamento, enfim. Foi feito um trabalho em conjunto e vai continuar em conjunto essa parceria com a Polícia Civil e Militar em relação aos crimes de racismo.